O atacante Bruno Henrique, com excelente passagem pelo Goiás em 2015, ainda tem uma indefinição sobre a sua renovação de contrato no Flamengo, agitando o mercado da bola e os torcedores no futebol brasileiro. No vídeo de hoje, quero trazer os detalhes sobre esse jogador. Será que o Goiás ainda mantém um percentual de uma venda futura? Qual é o seu salário atualmente e os valores negociados pelo Goiás, ainda com o futebol alemão, na temporada de 2016? Quero falar também sobre um outro jogador que deixou o Goiás, eu diria até que de forma precoce na temporada de 2020, o meio-atacante Daniel Bessa tem o interesse de retornar ao futebol brasileiro, ainda é jovem, tem 30 anos de idade e está na reta final de contrato no futebol dos Emirados Árabes. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu falei com o Paulo Rogério Pinheiro também a respeito desse jogador. Peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Eu que estou com essa camisa aqui do craque, não sou de catalão, não sou torcedor do craque, mas eu gosto mais da conta do futebol alternativo, né? E essa camisa é espetacular. Meu amigo Moisés, ele deixou aqui, falei, vou colocar aqui no estúdio. Tomara que ninguém enche meu saco, né? Mas eu gosto de deixar aqui algumas coisinhas alternativas. Depois eu arrumo pra gente. Se eu não estiver enganado, ele comprou lá na Super Bowl. A promoção tava R$60, algo assim. Convido você também a conhecer. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado pela Super Bowl, tá bom? Quem ajuda o nosso canal é sim a Zapay, que facilita bastante a sua vida financeira e também no trânsito. Só você utilizar o nosso cupom GOIAS25, garante 25% de desconto no valor das suas taxas e também a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes utilizando o seu cartão de crédito. É muito simples, só baixar o aplicativo no seu celular e consultar a placa do carro ou da sua moto. Lá já verifica se tem alguma dívida em aberto, como por exemplo multas de trânsito, IPVA, licenciamento, tudo em geral você encontra no aplicativo da Zapay. Tendo esse débito em aberto, só utilizar o nosso cupom GOIAS25 e garantir todas essas vantagens. Não perca essa oportunidade com quem entende do assunto, a Zapay. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o meio-campista Daniel Bessa, jogador que teve uma passagem pelo Goiás no Brasileirão de 2020, também jogou alguns jogos do Campeonato Coelho e da mesma forma na Copa do Brasil. Foram no total 23 aparições, com 5 gols marcados e 1 assistência. Acabou deixando o Goiás, a gente sabe o que aconteceu naquele Campeonato Brasileiro de 2020, com o término do ano e o encerramento de empréstimo também, juntamente ao Verona da Itália. Ele acabou retornando ao futebol europeu, não teve o seu contrato prorrogado no Verdão. Até que foi bem nas últimas 2 temporadas, que ele passou no futebol italiano e por último fechou com um clube dos Emirados Árabes chamado Al Ittihad Kalba. Na temporada passada, 6 gols marcados em 29 atuações e agora no recomeço do futebol internacional, na temporada 23-24, já soma 3 atuações, todas elas como titular. Daniel Bessa, que ainda é jovem, tem 30 anos de idade, deixou o Goiás ali ao final daquele ano e com uma certa dívida ainda no Verdão. Em relação ao pagamento, o Paulo Rogério Pinheiro afirmou que já tinha uma negociação com vários jogadores, a reta final de dívidas no Goiás, tanto o goleiro Sidão, o Queco e também o Daniel Bessa, que tinha uma dívida no Goiás ainda no final da temporada passada, de aproximadamente R$1,5 milhão de reais, parcelados em 10 vezes, o Goiás quitando possivelmente já no finalzinho desse ano essa dívida final com o Daniel Bessa e com os outros jogadores também. O Edminho, em entrevista ao pessoal do Sintonia Esmeraldina, garantiu que ainda mais ou menos uns 3 meses atrás, o Goiás ele tinha algumas dívidas com 3 a 4 jogadores que o Goiás ainda devia, porém que já estava pagando essas parcelas na reta final. Uma ótima notícia, já que o Goiás entra em 2024, principalmente se conseguir ficar na Série A, com uma receita muito grande nos cofres do clube e também com basicamente 100% das suas dívidas trabalhistas, aquelas mais enjoadinhas, tirando a parte de longo prazo, onde é totalmente controlável. Em relação ao Daniel Bessa, ele que foi especulado em outros momentos aqui no Goiás, jogador que recentemente deu algumas entrevistas no começo dessa atual temporada, falando sobre o seu desejo de voltar ao futebol brasileiro. Foi assim quando encerrou o seu contrato também lá no Hellas Verona e da mesma forma agora em 2023, especificamente para retornar ao futebol paranaense no Coritiba, onde demonstrou um grande carinho, apesar de ser paulista, mudou muito cedo para Curitiba, a cidade, e tem um carinho pelo Coxa e também onde jogou nas categorias de base do rival, do Atlético Paranaense. Acharia sim uma opção interessante para o Goiás no ano que vem. Ele tem contrato nos Emirados Árabes somente até junho de 2024. Perguntei ainda no ano passado para o Paulo Rogério Pinheiro, aquela época que ele usava o Instagram, ele me respondia bastante. Uma pena que depois daquilo eu acabei perdendo o contato dele, mas é um cara tranquilíssimo quando a gente perguntava para ele lá no Instagram sobre o Daniel Bessa. Ele me garantiu que o jogador
não foi procurado pelo Goiás em 2022 e garantiu também que nenhum daqueles jogadores da temporada de 2020 interessavam ao Goiás naquela questão, né? Obviamente, de lá para cá, isso pode ter mudado, mas pelo que eu pude apurar também, não houve nenhum tipo de procura do Goiás para contar com o Daniel Bessa, né? Depois da sua saída, obviamente apenas para essa quitação da dívida em aberto. Gostaria sim de ver esse jogador no Verdão, até porque sempre demonstrou bastante qualidade. Como falei, acho que até saiu cedo na temporada ali de 2020 e até anteriormente a isso jogou muita bola, tanto no Genoa, no futebol italiano, no próprio Verona, né, onde marcou 8 gols em 42 jogos na temporada de 2016. Revelado nas categorias de base, ele passa tanto no Coritiba quanto também no Atlético Paranaense e estreia no profissional pela Inter de Milão, ainda na temporada de 2012. É emprestado a outros clubes, tanto no futebol italiano quanto também em Portugal e na Holanda, onde ele joga no Olhanense em Portugal e no Sparta Rotterdam no futebol holandês. Na Itália, ainda pelo Como FC, Bolonha, Internazionale, Hellas Verona e Genoa na última temporada europeia em 18 e 19, antes dessa chegada no Goiás, né? Apesar de ser brasileiro, o único clube profissional que o Daniel Bessa atuou. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse jogador? Se poderia ser uma boa alternativa no Goiás? Possivelmente lá nos Emirados Árabes, nos Emirados Árabes, tá certo. Ele deve ganhar pelo menos uns 250 até uns 300 mil reais mensais. Não me surpreenderia se fosse o dobro disso, mas falando do jogador que tem o interesse, né, de retornar ao futebol brasileiro, com toda certeza pode reduzir esses vencimentos. Apesar de não gostar dessa ideia de repatriar muitos jogadores, o Daniel Bessa eu vejo ele como uma exceção nesse quesito, até porque acho que quase todo torcedor do Goiás tem um certo carinho por ele. Infelizmente caiu no momento do Goiás muito conturbado naquele Brasileirão de 2020. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o ponto esquerda Bruno Henrique, que teve bastante sucesso pelo Goiás na temporada de 2015, marcando 12 gols e 7 assistências em 57 aparições naquela temporada. Acabou sendo negociado pelo Verdão e recentemente, nos últimos dias, né, uma certa indefinição sobre a sua renovação ou não de contrato no Flamengo. Outros clubes do futebol brasileiro já fazendo consultas para 2024, como no caso do Grêmio, do Atlético Mineiro, e se o Flamengo não renovar o seu contrato, a tendência até mesmo de um clube ou dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, oferecer um caminhão de dinheiro com um jogador já livre no mercado, né, e levar ele para os próximos anos. A tendência é que ele renove ainda o seu contrato no Flamengo, ganhando mais ou menos na casa de 1.200.000 reais. Então até vi o pessoal brincando no Twitter, no Instagram também, até fiz uma brincadeira nesse quesito lá no Instagram. Vou deixar o link do Instagram aqui embaixo na descrição para vocês conferirem também. Sobre um possível retorno, se poderia ser um reserva interessante para o Vinícius, né? Enfim, obviamente só brincadeira, não tem a menor condição financeira. Sobre as outras vendas do Goiás, aí sim o Verdão colocou uma grana no bolso interessantíssima em relação ao Bruno Henrique lá em 2015. Lembrando, o Goiás ele foi uma aposta total do Arlen Menezes. No começo do ano, foi um dos artilheiros do Goianão da segunda divisão com a camisa do Itumbiara e fechou ainda um contrato longo do Goiás. Quando vendeu o jogador, ali em janeiro de 2016, o Bruno Henrique tinha contrato no Goiás até o final da temporada de 2018. Segundo o Globo Esporte, uma negociação de aproximadamente 4,5 milhões de euros, o que na cotação da época rendeu ao Goiás basicamente 20 milhões de reais. O Verdão tinha 60% dos seus direitos econômicos, até manteve um percentual de venda futura, que acabou pegando, né, de vez quando ele foi negociado do Wolfsburg para o Santos em 2018, mas não foi uma negociação tão alta assim. Então dá para dizer que o Goiás de fato ganhou com o Bruno Henrique aconteceu naquela temporada de 2016. Até mesmo o Atlético Mineiro chegou com a possibilidade de compra de mais ou menos $1 milhão. O Goiás acabou recuando, esperando um pouquinho mais. Teve também sondagens do Fluminense, do Grêmio, do Cruzeiro, se eu não estiver enganado, ali meados de 2015, do Palmeiras, do São Paulo, foram vários clubes, né, interessados na revelação alviverde no Campeonato Brasileiro de 2015, acabou colocando essa grana no bolso. Então o Goiás não permaneceu com um percentual futuro, já negociou tanto o jogador com o Wolfsburg, né, em 2016, quanto também quando ele foi vendido do Wolfsburg para o Santos na temporada de 2017. Como o Bruno Henrique ele chegou no Goiás já em 2015, o jogador tinha basicamente de 24 para 25 anos de idade. E o mecanismo de solidariedade da FIFA diz que os jogadores que passaram dos 12 até os 23 anos têm um percentual de venda futura. Dos 12 aos 16, 0,25% a cada aniversário completado. Dos 17 até os 23, 0,5% a cada aniversário completado no clube. Como o Bruno Henrique já chegou no Goiás com 24,
o Verdão não teve, né, direito a basicamente nenhuma porcentagem, infelizmente. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do jogador? Um salário altíssimo, né? Não tem a possibilidade de voltar para o Goiás agora. Não é aquele jogador, assim, digamos que a torcida tem um grande, como posso dizer, uma admiração sim, né? Porque ajudou bastante o Goiás ali em 2015, também teve uma carreira de bastante sucesso, mas nunca foi um jogador muito identificado no Verdão, com fazer um outro agradecimento, aparecer, parabenizar, nada disso, né? Um jogador bastante discreto também, não vejo como nada de errado, mas não é, digamos, um ídolo da história recente do Goiás, apenas uma boa passagem na temporada de 2015. Pode deixar sua opinião, o que você pensa a respeito desse jogador e também sobre outras revelações do Goiás, né, em temporadas anteriores que você gostaria novamente de ver vestindo o manto do Verdão. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, você encontra mais informações aqui embaixo na descrição. Lá a gente pega os melhores trechos de cada um aqui dos vídeos, coloca no máximo 4, 5 minutos, direto ao assunto, vou deixar mais detalhes aqui embaixo. Tem também o nosso Instagram e o apoiador do canal, a Zapay, os links na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!